Seja muito bem-vindo ao Terapia das Marcas. Isabela, você pode me apresentar a Isabela, não a Bel empresária? A Isabela. A Isabela é uma criança de 7 anos, com o pé descalço, cabelo cacheado, correndo pela rua, com os cabelos voando, brincando, saindo de casa para ir para casa da avó. Essa é a Isabela. Lá em Dourados, no interior do Mato Grosso Então é do pé Sul. vermelho, então, né? Pézão Pé sujo, vermelho. pé sujo, não pode ter Não. sofá branco. Não uso chinelo. Eu chego na minha sogra, ela fala, Bel, põe chinelo. Não vou pôr, sogra. Sou pé descalço. Pé descalço, eu sou suja mesmo. Isso. Essa é a Isabela. Essa é a Isabela. E eu queria saber mais dessa Isabela antes de conhecer a Bel. Essa Isabela, ela está presente até hoje na sua vida? Você sente que hoje existe de fato, e não que isso seja pejorativo, eu até posso falar sobre isso daqui a pouco, sobre personagens, né? Porque eu já vou até introduzir. Quando a gente fala que uma pessoa é um personagem, parece que ela é fake, né? Uhum. Parece que ela é mentirosa. Quando, na verdade, a palavra personagem, ela vem de uma palavra anterior chamada persona e o significado da palavra é uma máscara de teatro. E nós, na vida, nós estamos no palco da vida, atuando, né, num teatro. Então, você é um personagem, você tem um papel, né? Você tem um papel com o teu marido, você tem um papel com as suas alunas, você tem um papel palestrando, você tem um papel quietinha na sua. E você tem um papel, obviamente, como a gente consegue talvez traduzir aqui, como Isabela, Sim. e um papel como Bel. Uhum. Então, entendendo esse personagem, ou esse papel Isabela, ela existe hoje ainda no dia a dia da sua vida? Quem que é essa Isabela, além de ser uma sujinha de pé descalço, 7 anos descabelada? Muito legal. Eu acho que, com certeza, ela existe muito. Inclusive, semana passada eu fiz um Reels falando qual é o seu diferencial. Aí eu coloquei ela e uma fotinho minha de quando eu era criança. Então, eu acredito super que essa Isabela ainda existe. Eu fui uma criança com muita liberdade para ser autêntica. Eu acho que os meus pais, eles merecem toda a honra em relação a isso, porque na minha casa não tinha muita regra. Então eu podia me vestir como eu quisesse, eu podia ter espaço mesmo para fazer as minhas escolhas. Eu acho que para uma criança isso é muito importante, para ela não crescer limitada, para ela não crescer querendo se encaixar. Então, todo o meu diferencial hoje, enquanto marca, enquanto uma pessoa autêntica, uma marca disruptiva, eu acho que vem muito, sim, dessa essência, dessa criatividade, dessa autenticidade, espontaneidade. Acho que todas essas palavras, assim, são muito da Isabela na marca Bel Guerra. Muito foda. Muito bom. E, ao mesmo tempo, eu acredito nisso que você falou da questão da persona, porque não é ser fake, mas a persona Bel Guerra, ela simplesmente teve que desenvolver algumas habilidades para conseguir construir uma marca forte e deixar um legado realmente na área da estética. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito líder, assim, eu gosto de organizar o rolê, eu sempre vou falar o que as pessoas têm que fazer, eu tenho dificuldade de obedecer, eu prefiro mandar. Coitado do marido. Ele realmente sofre com isso. E eu também, até porque quando ele veio trabalhar comigo, eu preferi deixar ele mandar, porque ele é muito mais sensato, muito mais razão, então é mais seguro para a empresa que ele mande, não eu. Então eu tive que desenvolver aí outras habilidades também para ser menos mandona. Mas eu lembro muito de uma história que quando eu era criancinha, assim, o meu avô tava me perguntando, eu devia ter uns 9 anos, aí ele falou, Isa, para quem que você vai querer trabalhar quando você crescer? E aí eu lembro, na época, que eu respondi assim, eu não vou trabalhar pra ninguém, as pessoas que vão trabalhar comigo. Você tinha quantos anos? Uns 9. E eu só lembro dessa história, eu não consegui entender o significado disso, mas eu só lembro dessa história porque o meu avô riu muito, e o meu avô foi contar pra minha mãe, e o meu avô foi contar pro meu pai. Então, assim, depois que eu cresci, eu falei, nossa, por que aquela história foi tão engraçada na época? E hoje em dia eu entendo, né? Então, acho que essa questão da liderança, ela sempre foi muito forte. Mas, como eu fui uma criança muito amada, muito cuidada, de uma família, não sei qual é a palavra, bem estruturada. Acho que é uma família muito Não estruturada. teve uma família doidona? Não tive uma família doidona. Claro, toda família tem as suas brigas, né? Uma ou outra história muito louca. Mas os meus pais são casados até hoje, meus pais são médicos, então eles sempre trabalharam, eu nunca passei dificuldade financeira, sempre fui na igreja, desde pequenininha, criada na igreja.
Então, eu acho que fui de uma família muito estruturada e esse amor que eu tive me permitiu também ser cuidada. Então, quando eu não estou sendo Bel Guerra, quando eu estou sendo Isabela, eu quero ser cuidada, eu não quero mandar em tudo, eu quero ser mimada, eu quero ficar deitada de cara lavada, sem estar maquiada, sem estar toda arrumada. Eu sei que a Bel Guerra exige maquiar. Hoje, por acaso, eu não tô de batom vermelho, mas minha marca registrada é batom vermelho. Eu devia estar de batom vermelho para esse podcast. Cadê o batom vermelho? Mas assim, final de semana, eu sou zero maquiagem, eu vou pra academia de cabelo molhado, então existe sim duas personas aqui, mas eu acho que uma complementa demais a outra. Que maneiro. No final aqui da nossa conversa, eu vou fazer uma espécie de sintetização dessa Isabela com Bel, porque do pouco que eu te ouço e já consigo imaginar as coisas, então só para que a audiência sabe, né? Eu não investiguei praticamente nada da vida da Bel. Eu sabia, obviamente, que ela era, enfim, bastante, mas sobre negócios, etc., nada, porque eu preferi não ficar, né, enviesado. E aí, no final, eu vou trazer uma percepção geral aí dessas duas, mas eu já consigo ver com tanta clareza e nitidez como é a tua empresa e como que é o modelo de gestão dela e por que que ela é tão forte no mercado. Que daqui a pouco eu vou te trazer algumas coisas que eu acho que vai fazer muito sentido. Legal. E eu queria, né, te fazer uma pergunta que eu acho que conecta com tudo que você trouxe até agora. Dessa Bel que, olha que interessante, aprendeu da mesma forma, né, de não ter muita ordem em casa e etc, e não se importar muito com isso, a tua família, né? Então, o homem, ele é mimético, né? Então, nós imitamos aqueles que nós mais admiramos e convivemos. Então, Sim. a gente imita um ao outro. Você aprendeu esse comportamento, né? De ser espontânea, de ser leve, né? Uma sanguínea, aparentemente, aqui pelo seu jeito de falar. Então, tipo... E o que é mais gostoso de ouvir na sua história, só para marcar esse primeiro ponto aqui que a gente começa a nossa conversa, é muito bonito a forma como você traz as suas memórias. Sim. Porque, como qualquer pessoa, eu tenho certeza que teve vários momentos muito merdas ali na juventude, na infância. Mas juventude, realmente, assim, entre 15 e 20 anos foi ridículo, mas a minha infância foi, assim, cor-de-rosa. E é bonito isso porque, sabe, há pessoas que escolhem contar a história a partir dos momentos que não foram bons. E eu percebo uma coisa no seu, assim, no fundo da sua alma ou da tua personalidade, que é o que a gente começa a falar que é o eixo da pessoa ou vocação, é aquilo que está lá no centro, é a última camada da cebola, aquilo que está assim, meio que no início de tudo. Tem uma coisa que eu digo, né? A finalidade aqui da xícara é pôr café. A finalidade da lapiseira é escrever. E Deus, ao conceber cada homem, cada pessoa, ele bota ali uma finalidade nela, que o nome disso é vocação, né? A vocação é a voz que chama, ou aquilo que Deus te chamou a ser. E já dá para começar a tatear essa vocação presente em você de caridade, de esperança, assim mesmo, de fé no bem, sabe? Sim. Então, uma inocência quase elementar, assim, em tudo. O ponto que eu quero trazer é, você traz a sua história a partir de momentos de, cara, a vida foi acontecendo e eu me lembro que eu era essa pessoa espontânea. Se a gente puder fazer uma síntese da infância. Bel, ou aliás, a Isabela é igual, tipo, sou espontânea. Sim. Né? Então eu tô aqui para sentir as coisas do mundo e vambora. E teve pais que souberam colocar um limite no limite, né? Não tanto e também não zero. Olha que interessante o antagonismo, né? A gente tem uma Bel que é organizada, que quer mandar em todo mundo e etc. Então, daqui a pouco eu vou brincar com isso, mas olha essa articulação, né? Uma criadora organizada. Então, que tipo de autismo é esse, né, pô? Ou que tipo de remédio que você toma, né? Uma pessoa criativa, ela normalmente não é vista como uma pessoa ordenada ou organizada. E a gente tem do outro lado uma Bel organizada. Então, sou muito organizada. As pessoas me perguntam se eu sou virginiana, assim. Eu organizo a geladeira em potes, eu organizo o guarda-roupa, meu desktop do computador não tem nada, é super clean, eu sou bem organizada. Que doideira. Muito. Que maneiro. A minha criatividade vem da organização. Talvez seja o contrário dos outros criativos que são meio doidões, né? Mas a minha criatividade... Eu só consigo ser criativa quando a minha casa tá plena, a empresa tá plena e eu tô descansado. Isso é tão legal. Porque eu vejo no fundo da sua personalidade, assim, uma coisa muito bacana.
o mundo, para que ele prospere, ele precisa ter ordem, né? Então eu vejo no seu coração mesmo, esse desejo de como é que eu organizo o lugar físico de forma literal para as pessoas, para que neste lugar físico elas se desempenhem melhor. Sim. Então é como se fosse uma mãezona, uma benfeitora, né? No seu caso hoje como dona da empresa, então tinha uma espécie de rainha, né? Que como num filme antigo medieval, você vê a esposa do rei descendo do castelo, lá do alto da torre do castelo, e ela anda pela comuna, organizando aquela sociedade, entendendo a necessidade de todos, atendendo a todos, deixando as coisas funcionando, então, limpas, bonitas, organizadas, porque ela entende que, de alguma forma, no fundo do coração dela, a bondade, a verdade e a beleza organiza a alma das pessoas para que nisso elas consigam performar e se desenvolver melhor. Você falou uma coisa que eu me vejo muito fazendo, assim, eu sempre percebo que eu passo pelas pessoas, seja na clínica ou seja no evento de mentoria, etc., perguntando como cada um tá se sentindo. E para mim foi exatamente esse exemplo que você deu da pessoa descendo ali a escada e perguntando como que cada um tá naquela situação, né? Então eu tento causar sempre o bem-estar entre todos. E é claro que quando você é essa pessoa que quer criar a paz, às vezes você acaba assumindo algumas dificuldades, se calando em alguns momentos para estabelecer a paz. Sim. Então, eu acho que tem algumas coisas que você tem que dar o braço a torcer, tem outras coisas que você tem que elevar a voz para defender aquele que não sabe se defender, mas é um papel que eu percebo realmente que eu faço. E em relação à organização, como você estava comentando, eu acho que o espaço físico realmente colabora para a organização da mente. Então, tanto o espaço físico tem que estar arrumado, eu falo sempre para as minhas mentoradas assim, para você ser uma pessoa executora e fazedora, você tem que saber o que você tem que fazer. Como você vai saber o que você tem que fazer se você tem que fazer tudo? Sua casa tá um caos, carro bagunçado. Carro bagunçado, para mim, é o primeiro reflexo de que a vida financeira daquela pessoa é bagunçada. Que o desktop do computador dela é bagunçado, que a cozinha dela é bagunçada, que o guarda-roupa dela é bagunçado. E quando você começa a organizar uma coisa, você não tolera outras coisas desorganizadas. Então, seja no espaço físico, ou no espaço mental, ou na sua conta bancária, a organização, ela é contagiante, assim. Então, a minha saúde mental, ela tem que estar organizada também. E eu gosto muito de escrever para organizar meus pensamentos. Maneiro. Então, tem uma coisa interessante, né? Uma contribuição aqui que é paralela, né? Mas é interessante. Bom, você deve conhecer que existem os temperamentos humanos, né? Tem o flemático, o melancólico, o sanguíneo e o colérico. Você é uma sanguinona. A forma como o sanguíneo se ordena é através da oração. Então, é orar em voz alta ou falando, né? Então, a gente até brinca que um sanguíneo fala pelos cotovelos. Mas uma outra forma dele se ordenar é falando com um papel. Nossa, né? eu falo muito. É porque ele se coloca para fora dele e quando ele se vê para fora dele, ele consegue organizar as ideias. E o que é mais interessante é que um sanguíneo, ele tende à desordem. Ele tende, inclusive, que é a queda do sanguíneo, à luxúria, ou seja, gosta de beber, gosta de festa, gosta de sair, gosta de comer o que quer, né? Enfim, o sanguíneo, ele tende a gostar de gente por perto, né? E é muito legal que você, parece que desde pequena, um ímpeto dentro de você, tipo, organizou isso, né? Então foi um remédio que você sempre teve na alma de organizar esse ponto dentro de você, tá? Eu sei que eu tenho talvez 1000 ideias e isso tende a me deixar instável, mas no papel eu me encontro e organizando este mundo interior no papel eu consigo organizar um mundo onde eu vou receber as pessoas também. Você fez uma leitura muito boa sobre mim, assim, eu realmente estou concordando com absolutamente tudo que você está falando sobre mim, isso é muito legal. E eu acho que é bem importante, talvez, a gente citar essa parte da minha vida que eu falei ali entre 15 e 20 anos, que eu dei muito trabalho pra minha mãe, que eu tava até contando, né, pro Edu, Coitada. que eu fumava arguile, que eu Qual o nome da sua mãe? Valéria. Valéria, né? Por favor, né? Oh, meu Deus do céu. Eu espero que essa filha hoje ela te dê muito orgulho, porque, né? Espero, assim, hoje eu realmente... esteja compensando o estresse que ela te gerou. Muito, assim, hoje eu tenho muito mais empatia pela minha mãe, porque na época que eu dei muito trabalho, ela não sabia lidar com uma adolescente problemática, porque a minha irmã sempre foi muito boazinha, um anjo, nerd. Então eu fui a primeira vez que minha mãe também estava tendo uma filha rebelde adolescente.
E aí, eu demorei muitos anos pra conseguir enxergar que a minha mãe também tava sofrendo. Eu só consegui enxergar que eu tava sofrendo porque eu era uma filha rebelde, que eu queria... Não, assim, não rebelde, nunca usei droga, tá, gente? Nunca. Mas assim, de querer ir pra balada, voltar às 5 da manhã, fazia festa na minha casa sem avisar minha mãe, bebia, dirigia depois de beber. Então, assim, eu acho tudo isso ridículo hoje. Só que na época, minha mãe ficava puta comigo, até porque... Como ela é conhecida na cidade, ela e meu pai são médicos e assim, minha mãe é ginecologista, ela pariu a cidade inteira. Todo mundo em Ou Dourados, seja, né? todo mundo conhece a Valéria e a filha da Valéria. Então era muito chato pra minha mãe que eu estivesse me comportando dessa maneira. A gente também sempre foi da igreja, então ela sofria com o que as pessoas estavam falando naquele momento. Só que eu não tava nem aí, pra mim minha mãe era uma cuzona, entendeu? Então eu demorei muito pra ter empatia pelo trabalho que minha mãe teve. E aí nessa época eu fui morar sozinha pra fazer faculdade em Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul. Barbaridade. Sou de Dourados. Aham. E aí foi mais uma época, assim, que eu realmente saía, bebia, etc. E aí eu lembro que no final dessa época eu comecei a sentir aquele cansaço de tipo assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? São 3 da manhã, eu podia estar deitado dormindo. Comecei a enjoar da balada e tudo mais. E aí um dia eu dei perdido nas minhas amigas e fui pra casa sem dar tchau pra ninguém, deitei na cama e dormi com a janela aberta. E aí eu lembro que lá por tal horário da madrugada eu acordei meio que com frio. Quando eu fui fechar a janela, gente, eu nunca vou me esquecer disso. Acho que eu nunca contei isso publicamente, assim. Eu ouvi uma voz falando assim, você é especial. É a única coisa que eu lembro dessa vez. E aí, desse dia em diante, a minha vida meio que começou a voltar aos eixos. Por quê? Eu fui fazer terapia, voltei a ter meu momento com Deus, então eu sempre fui descrever oração, não sou muito de falar, eu sou de escrever a oração, é bem isso que você falou, né, do sanguíneo se precisar se ver. Aí comecei a escrever minha terapia, sempre gostei de louvor, aí fui pra academia. Passou um tempo, eu conheci meu marido e o fato do meu marido me amar muito do jeito que eu era, porque isso era uma crise de autoestima, eu acredito, né? Eu fui morar sozinha, você quer buscar validação na sociedade, então eu tava acima do peso também. Nossa, aquele caos da juventude. E aí todas essas coisas se organizaram depois que eu ouvi essa voz nessa madrugada. Era uma sexta, sério, assim, foi dali pra frente a minha vida voltou ao eixo. E aí eu percebo que foi só uma fase que até os 15 anos eu não tinha, depois dos 20 eu também já não tive, e isso não me representou como um todo. Então, foi quando eu consegui começar a enxergar a minha mãe, de ter mais empatia por ela, porque foi quando eu percebi o que eu tava fazendo com a minha vida. E aí, tudo se organizou, assim, aí nunca mais. Aí eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, zero balada, sou zero de beber. Vou beber socialmente, vou jantar com os amigos, ok. Mas eu sou, hoje em dia, uma pessoa muito centrada. Nessa época, eu era maluca. Olha que interessante e que bonito. Fica um resquício na Isabela de 15 anos, que é quando você começa a perguntar dentro da sua alma uma questão. Quem sou eu no mundo? O que eu sou capaz de fazer? Sim. E aí é onde nós chamamos que tem uma outra ferramenta da psicologia, que são as 12 camadas da personalidade, que você adentra na 5ª camada. E a 5ª camada surge essas perguntas, mesmo que de forma talvez não consciente para você, mas através dos seus atos, você está tentando responder essa pergunta: até onde eu posso ir? Quais são os limites? E você começa a testar forças, as suas forças do mundo. Você começa a testar: deixa eu estudar para ver se eu sou boa, deixa eu beber para ver até onde eu consigo beber, deixa eu festar para ver até onde eu consigo festar sem dormir, deixa eu dirigir meio louca para ver se eu não bato ou não bato o carro, deixa eu testar a minha mãe até onde que ela me tolera até ela arrancar meus cabelos. Deixa eu encontrar os limites do mundo. Então é o que a gente diz, que isso é a 5ª camada da personalidade, e a 5ª camada, ela fecha a partir do momento que você consegue identificar que você é capaz de dominar uma habilidade. Sim. A forma como isso representou para você foi com esta palavra, né? Com essas 2 palavras. Você é especial. Aquilo confirma dentro de ti de uma forma concreta de que, tipo, você é capaz de fazer coisas. Você é capaz de entregar resultado, você é capaz de fazer o seu trabalho, você é capaz de ir para a escola, você é capaz de cuidar da tua mãe, você é capaz, você tem capacidade de agora, ao invés de ser servida,
ser capaz de ajudar o mundo também de forma prática, E eu que é onde você adentra na sexta camada. É isso. E eu sinto, assim, que a única coisa que eu queria era ser útil. Eu queria fazer alguma coisa e eu não fazia nada, eu era uma toa. Então, É o que a gente chama de força inútil. As coisas que eu faço não servem pra nada, é isso. né? É uma força inútil, Eu né? lembro que eu procurava emprego, não conseguia emprego. Eu lembro que eu fui ser Miss Dourados, aí não ganhava o Miss também. Então parecia que eu queria fazer alguma coisa que desse certo. É como se você estivesse fazendo sopa. Você já fez sopa? Já. Tá, beleza. É que eu fiz gastronomia, né? Então eu pergunto sobre receitas para as pessoas como se fosse algo simples, enfim. E tem gente que eu já conversei, não, eu nunca cozinhei. Eu falei assim, como assim você nunca cozinhou? Não, né? eu cozinho. Eu cozinho. Já fiz sopa. Porra, a gente faz sopa com o quê? Ah, pega uma cebola, pega um alho, pega uma batata, pega uma carne, pega um frango, pega um nabo. Enfim, você vai jogando na panela lá. Sim. O que que é isso? Você tá fazendo a sopa e quando tem um monte de coisa, essa sopa fica um caldo grosso, ela fica mais gostosa de comer, ela fica mais nutritiva. Esse período de 15 a 20 anos da sua vida, você tava engrossando o caldo. Sim. Você tava testando experiências Uhum. para engrossar essa sopa para que um dia Sim. você visse, ao tocar na janela e sentir aquela brisa que lhe acalenta o rosto e a alma, Sim. e uma voz que ela surge dentro do teu peito, que é você especial, que é como tua sopa tá pronta. Ela pode ser totalmente fruto da minha imaginação, assim. Mas como eu acredito muito em Deus, pra mim, foi Deus que falou isso. E eu lembro também, quando eu era um pouquinho mais nova, assim, a minha irmã foi embora pra fazer cursinho. Então, ela foi embora de Dourados. E a gente foi levar ela de carro de Dourados até Curitiba. Quando a gente tava saindo da cidade, tinha um caminhão na nossa frente. E no caminhão, sabe frase de caminhão? Sei. Tava escrito assim, nas mãos de Deus, Jéssica. E o nome da minha irmã é Jéssica. Então, desde aquela vez, eu ficava tipo assim, cara, Deus realmente fala com a gente. Porque eu acho que qualquer outra pessoa que estivesse vendo aquele caminhão não ia ler aquilo. Eu acho que aquilo tinha sido escrito por Deus para minha irmã que tava chorando dentro do carro porque ela ia morar sozinha com 16 anos, sabe? Uhum. Então, pra mim, essas histórias, assim, sempre reforçaram a minha crença de que eu tinha uma utilidade maior, que Deus me colocou na Terra pra uma coisa muito específica, que não é ficar bebendo até de madrugada. Então, pra mim, aquilo foi tipo assim, ó, esse é o seu limite, daqui pra frente você vai ser útil pro mundo, você vai servir as pessoas. E aí eu fui em busca de me reencontrar. E uma das atividades que eu fiz, até lembrando do sanguíneo que precisa escrever no papel pra se ver, eu lembro que eu peguei um papel sulfite em branco, e aí eu desenhei um balão. Sabe esses balões assim que voam no céu? Sei. E aí eu fui escrevendo dentro desse balão tudo que eu era pra eu descobrir quem eu era, assim. Eu acho que eu não tinha autoconhecimento nenhum. Foi dessa etapa pra frente que eu comecei a me entender, me perceber, perceber o meu relacionamento com as pessoas, com a minha mãe, com as minhas amigas, quem eu queria ao meu redor, quem eu não queria, como eu queria que o meu namorado/marido fosse. Uhum. Então, esse exercício de autoconhecimento, assim, foi também uma coisa que me marcou. Sabe aquelas pequenas coisas que você lembra? Tipo, a história do meu avô, essa história do balão, a história da janela da madrugada. Então, essas pequenas coisas, elas vão virando marcos, assim, na vida. E você vai perceber, parece que vai te fincando, assim, vai te dando estrutura pra você não desabar, pra não ter crise de identidade. Eu acho Vai te instalando na realidade, né? É isso, acho que você pode ter qualquer tipo de crise, mas nunca uma crise de identidade. Você tem que saber que você é filho de quem? Você é filho... Eu sei de quem eu sou filha, do meu pai, da minha mãe, de Deus, eu sei quem eu sou, meu marido, meu trabalho. Então, acho que isso te torna muito forte, muito inabalável. E aí, quando as pessoas te criticam, isso não te ofende, porque você sabe quem você realmente é. Quando uma crítica de fato te ofende, é porque você concorda com aquilo. Porque aquilo fisgou você em algum momento. Lembro que uma vez uma psicóloga falou pra mim, a nossa vida é como se você tivesse com um macacão de velcro e às vezes gruda um chiclete. E aí você fica tentando tirar aquele chiclete não sai. Então, é tipo isso, quando alguém te ofende, é porque esse chiclete grudou em você. E aí você tenta se livrar disso e você fica com muita raiva daquela pessoa porque ela falou uma verdade que você acredita, mas você não quer admitir. Então, eu sempre tento, assim, quando você recebe uma crítica, eu sempre tento falar, isso diz respeito sobre mim? Não, eu ignoro completamente, não deixo aquilo me abalar. Mas se é verdadeiro, eu falo, cara, então eu preciso corrigir isso. Maneiro. Autoconhecimento, né? Isso aí, é até uma percepção de si. A gente vai falar disso já já. Eu queria te fazer uma pergunta que você já acabou meio que respondendo, de certa forma. Por que você começou a sua marca? O que estava acontecendo na sua vida?
o que estava acontecendo? Eu estava me mudando para São Paulo, eu estava casando com o Lipe, isso foi em 2021, e eu me mudei para São Paulo, e aí eu fui abrir a minha primeira clínica, a minha primeira escola. Clínica, escola, ou você atendia e já dava aula já nessa época? Sim, até esse momento eu só atendia. Mas como eu já criava bastante conteúdo, eu já tinha um canal no YouTube, eu tinha demanda para cursos, apesar de ainda não dar cursos. Então eu tinha uma demanda reprimida, tinha uma lista de espera. E eu vi na oportunidade de mudar para São Paulo o momento ideal de começar a dar curso. Porque pensa assim, ó, Dourados é uma cidade pequena no interior do Mato Grosso do Sul. Quem quer ir para lá fazer um curso? Ninguém. Sim. Mas e São Paulo? Todo mundo quer. Então quando eu me mudei para São Paulo, eu fui em busca de um imóvel, um ponto comercial para eu alugar, que já tivesse o espaço físico para as duas coisas. Então, do lado direito era a clínica, do lado esquerdo era a escola. E aí, nesse momento, quando a gente foi conversar com o arquiteta, definir a identidade visual, eu sempre gostei de rosa. Eu falei, ó, a recepção vai ser rosa. Ah, mas eu também atendo público masculino, então a sala de atendimento vai ser azul. E a sala de aula? Ah, eu quero que seja verde, porque verde significa esperança. E aí, escolhi essas 3 cores. E aí a arquiteta falou assim, nossa, isso daqui tá parecendo um arco-íris. E aí, esse negócio do arco-íris pra mim pegou, porque cada cor tem um significado, aí tem a narrativa lá do pote de ouro no final do arco-íris, tem a história bíblica do arco-íris, que pra mim sempre fez muito sentido, e aí o arco-íris virou a nossa logo. Então, lá atrás, quando eu fui construir a marca da EDB, que é a escola da Bel, tudo começou muito solto, assim, né? Ah, vai ser rosa, vai ser azul, vai ser verde, mas no final, a gente construiu uma narrativa inteira com uma promessa muito forte, a promessa do pote de ouro. Então, você vai fazer um curso na escola da Bel, que é tudo de arco-íris. Aí o espaço físico era todo de arco-íris. E aí, no final, você vai encontrar o pote de ouro, né? Que vai ser aí atrelado à sua profissão, ao sucesso. Cada um tem a sua definição de sucesso. Então, a gente tinha um pergaminho do pote de ouro. E aí eu perguntava o que era sucesso para essa aluna. Enfim, aí a gente foi colocando elementos, a gente foi atribuindo cores. Tem a moedinha do pote de ouro, chama Belcoin. Então, as alunas que faziam curso iam acumulando Belcoins. Tinha o pergaminho. Enfim, tinha um branding muito completo de arco-íris. E por isso que eu comentei com você antes da gente começar a gravar, que é muito disruptivo, porque na harmonização, tudo é muito luxuoso, tudo é branco com dourado, tudo é muito chique, as meninas se vestem de uma maneira extremamente elegante, mas ostentadora. Então, não era nada disso que eu queria comunicar. Não por rejeitar essa ideia, eu acho que não tem problema nenhum você usar bolsa, sapato de grife, carro importado, a gente tem tudo isso também, ok. Mas é que eu sempre quis passar a mensagem que você não precisa disso para. Então, as meninas, hoje, elas são recém-formadas e elas acham que elas só vão ter sucesso na harmonização se amanhã ela estiver usando bolsa da Louis Vuitton, cinto da Gucci, bolsa, sapato da Prada, enfim. E elas não precisam disso, né? Ela pode ter depois, mas ela não precisa disso. Então, a EDB conectou muito com as pessoas, com essa narrativa muito divertida. Na verdade, a EDB é muito lúdica, assim. A pessoa, quando ela chega lá, ela fala, finalmente eu posso ser eu mesma. Aqui eu não preciso vestir uma forma, eu não preciso agir da maneira que esperam que eu seja. Então ela se sente muito confortável. Que foda. Isso foi muito legal, assim. E aí a marca surgiu disso. E ela se tornou uma marca muito forte na Hoff. Não só por causa do branding, claro, mas também porque o mais importante é o conteúdo de valor. E a gente construiu uma comunidade muito grande na EDB, baseado em conteúdo. Então, eu sempre tive canal do YouTube, eu tinha grupo de estudo tenho ainda grupo de estudo no Telegram, lives gratuitas toda semana, enfim, nossa, conteúdos infinitos, assim, gratuito. Então, eu acabo sendo a primeira pessoa que vem na cabeça da minha aluna quando ela pensa em um curso, porque desde quando ela estava na faculdade, a pessoa que ela consumia era a Bel. Logo, quando eu vou fazer um curso, quem que eu vou fazer? Com a Bel. Então, acho que a gente tem... Ocupou o território mental. Exato. Era isso que eu ia falar. Eu ia falar posicionamento, né? A gente tá posicionado na cabeça das pessoas. A gente ocupou um território mental. Foi isso daí que a gente fez. Isso aí. A gente é o primeiro lugar. E o mais legal de tudo isso, Bel, eu vi um ponto aqui, cara, que depois eu vou fechar aqui umas coisas muito legais e... Porra, enfim, maneiro mesmo. Deixa eu voltar pra cá, porque eu, enfim, fui lá e voltei junto com você com a história. Tem algo de muito precioso nisso tudo, porque quando a gente tá falando de posicionamento, o que o posicionamento é? Ele deve responder a uma pergunta. O que eu tenho de diferente comparado aos outros que estão nesse território? Isso, né? muito Então, claro.
Vamos lá, sei lá, vou montar um restaurante de carne. Ótimo. Quem já está nesse mercado? Tem as marcas lá que são as mais conhecidas. Legal. O que cada um tem de diferente? Um é o churrasco no chão, um é o churrasco no espeto e diferente, carne ultra premium, o outro é uma coisa country, roots, e o outro quer ter um outro ângulo narrativo. Então, quando você vem e você dá para as pessoas, mas isso aqui eu ia falar só no final, mas eu já vejo que isso aqui é muito, muito bonito em ti. Você vem e você dá esperança para as pessoas e nessa esperança você concede para elas, através da sua metodologia, dar uma ordem criativa para que elas sejam quem elas são. Sim. Isso é muito foda, bicho, porque além de ser muito foda e muito belo e muito bonito e poético, né? Então, dou ordem para as pessoas, para que elas, a partir disso, construam os seus mundos, suas clínicas, seus atendimentos, através de quem ela é. Ou seja, querida aluna, você vai materializar na sua empresa você, as suas ideias. Sim. Fecha os olhos para o mercado e abre os olhos para o teu coração e para a tua alma, através da minha metodologia, porque aqui você vai poder expressar aquilo que está mais no seu íntimo, porque aqui não é mais a Bel, tua professora, conversando com você. É a Isabela falando contigo. Sim, exatamente isso. Pedindo para você ter fé e esperança de que essa é a forma mais bonita de se viver. Eu adorei isso. Eu vejo claramente, né, na sua marca empresarial, que é um espelho da sua marca pessoal, que antes de marca pessoal é um espelho da sua personalidade, de quem realmente a Isabela mais Bel é. Eu vejo claramente uma tríade arquetípica, porque, vamos lá, né? Muito se fala sobre os arquétipos, e infelizmente no Brasil virou até um charlatanismo. Ninguém no Brasil hoje consegue explicar a matéria bem, porque eu já assisti o que todos falam, né? E, enfim, eu sei falar bem porque eu estudei isso para ser psicoterapeuta em primeiro lugar. Eu não aprendi arquétipos numa época que eu trabalhava com marketing. Eu aprendi arquétipos numa época que eu tinha que tratar uma pessoa que queria se matar. Então é uma ferramenta da psicologia muito bacana, né? Então, enfim. E os arquétipos é uma coisa muito poderosa, porque qual é a definição, para sermos breves nesse tópico aqui, porque a sua tríade é muito bonita e muito específica. Arquétipos é aquilo que não muda o significado com o tempo. Então são padrões simbólicos e comportamentais que não mudam com o tempo. Então, por exemplo, uma pessoa com atributos de atos heróicos pode ser Hércules, pode ser uma pessoa que viveu há X anos atrás, ou o Ayrton Senna, ou, sei lá, o Cristiano Ronaldo. São pessoas com vidas diferentes, histórias diferentes, mas com atributos idênticos. Eram corajosos, eram fortes e poderosos, e etc. Enfim, e aí a gente vai para o mundo dos arquétipos, então a gente pode traduzir de uma forma bem fácil, são padrões de comportamento. Só que é uma ferramenta mais profunda que um DISC, que outras ferramentas que existem no mercado. Bom, paro por aqui. E quando a gente fala de você, Isabela, a mulher que se apresenta aqui na minha frente, que tem a Bel também, obviamente, tem a esposa, enfim, tem a galera toda por aí, eu vejo uma coisa muito bonita e muito diferente. Eu vejo hoje uma pessoa que tem o arquétipo do governante, que a gente pode chamar que é o arquétipo da rainha, ou seja, o comportamento de uma líder. Inocente, que é uma união muito, 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 muito rara de encontrar. Sim, eu, pessoalmente falando, eu nunca atendi ninguém que tivesse o arquétipo do governante, o comportamento de uma pessoa líder, que quer organizar tudo, que precisa ser mais brava e etc. E de forma secundária, um inocente que olha o mundo com uma visão de esperança e de bondade e de entusiasmo com tudo. Sim. E criadora. Então é uma tríade muito singular que hoje, quando eu olho para a marca Bel, que eu estou conhecendo aqui, porque eu não vi nada do teu negócio hoje, eu vou querer conhecer essa marca inteira depois visualmente, mas eu já desenhei ela na cabeça, que eu desenhei muita marca, então eu já pensei no mundo maravilhoso que você criou, universo simbólico. A gente consegue ver aqui na Isabela, antes de prosseguir aqui, algo muito único, que eu quero organizar um mundo de uma forma que traga esperança e direção para as pessoas verem que elas podem ser quem elas são. Isso é um lema dessa tríade. Sim.
É bem, acho que me define muito isso que você falou. Mas eu tenho uma dúvida. Isso do inocente, por um lado eu gosto, porque eu sinto que, como eu falei no começo, assim, minha infância foi cor-de-rosa. Pra mim, minha vida é cor-de-rosa até hoje. Só que, será que isso não é prejudicial pra mim? Será que talvez não seja uma cegueira? Eu já pensei isso algumas vezes, porque, por exemplo, o meu marido, como ele é muito racional, não é que ele tenha malícia ou que ele vê o lado ruim das coisas, ele vê as coisas como elas realmente são. E às vezes, por eu ser muito inocente nesse sentido, será que eu acho que às vezes eu me engano um pouco. Eu tô contando uma história bonita pra uma coisa que talvez não seja tão bonita assim. Então, ao mesmo tempo que isso é muito positivo, porque eu sempre vou ver tudo acontecendo perfeitamente, eu posso estar me impedindo de ver algumas coisas realmente como elas são. Então, eu reflito muito sobre isso. E aí vem a Então, pergunta, isso né? é bom. O que seria do mundo se não fosse os sonhos de uma criança de vez em quando? O que seria o mundo hoje se não fosse o sorriso inocente de alguém que só vê a bondade no mundo? Sim. Então, a minha pergunta para você é: por que não entender que você é assim? E olha só como Deus e a vida é magnânima. Me deu um marido que enxerga, né? Perfeito. Sim, eu tenho que vigiar, mas eu tenho ele pra me avisar. E o inocente, ele tem níveis. O nível 1 do inocente, de fato, é uma visão da vida muito mais abobada e que não vê perigo em nada. Eu sou essa pessoa. O Lipe uma vez falou assim pra mim: você tem uma coragem que beira a falta de noção. Sai da beira do penhasco, minha filha. Olha que linda onda. Ele falou: você vai morrer. E aí, olha que legal. Indo um pouco para os arquétipos ainda, quando a gente olha essa correlação arquetípica é muito legal. Porque a gente consegue traduzir e ver relações humanas. Então, eu aplico arquétipos, por exemplo, aqui dentro aqui da minha empresa. A gente tem uma galera aqui e ao conhecer o arquétipo de cada membro do time, eu consigo entender como ele reage ao mundo e como eu lido com ele melhor. E o que motiva ele, o que ele tem medo, na onde ele pode cair, etc. E existe essa coisa que é a inter-relação arquetípica, ou seja, olha que lindo isso, cara. O seu marido, ele é como se fosse o seu sensor de perigo, né? E é isso, então, é ouvi-lo com o coração. Você tem esse receio, mas na verdade esse receio você já tem a resposta. Bom, já que eu tenho esse olhar para a vida de otimismo puro, deixa eu ouvir quem é carrancudo, entendeu? E ele é a única pessoa, a única, que tem coragem de me criticar. E eu falo, cara, ainda bem, porque o resto das pessoas só me elogia, bate palma e fala que eu tô linda e inteligente o dia inteiro. Perfeito. E aí, quando ele me critica, me dói muito. Até semana passada ele tava criticando, aí eu escrevi no meu diário, tipo, ele foi muito rude. Só que, na verdade, eu que não sei ouvir. Ele não foi rude, ele só tá falando a verdade. Então, ele tá querendo te orientar, entendeu? Então eu sempre tenho que refletir muito pra ver até que ponto não realmente ele não tá fazendo isso por mal. Ou que ponto ele poderia me dar um feedback de uma forma mais empática, de repente. Então, eu sempre tento refletir muito. Sabe aquela cena do Rei Leão, na onde o macaco, que eu esqueci o nome dele, dá uma cajadada na cabeça do Simba? Esse é teu marido. Então, às vezes, a gente tá numa inocência tão grande que a gente só com uma cajadada a gente consegue ouvir. E essa cajadada dói no começo. Nossa, sim. E não se esqueça, isso é bom, porque isso te convida a conseguir fazer o processo que é o processo da alquimia, né? Então, o processo de você ficar triste e remoer, ou às vezes até chorar, é como se você separasse nesse processo, como se fosse num decanter, numa experiência de química, né? Você separa o sólido do gasoso. O teu coração depois faz isso. Né? Então recebe a porrada ali do seu marido de vez em quando que ele vem, da forma brutona dele, irracional de ser, e beleza, deixa eu decantar isso dentro de mim, deixa eu separar o joio do trigo. E eu fico bem assim mesmo, eu não sou de chorar, mas a minha energia baixa, e eu demoro uns 3 dias pra processar isso, que eu escrevo, daí eu reflito, daí que eu começo a separar mesmo. E em relação ao arquétipo de governante, eu também tenho uma dúvida. Eu sei que em alguns momentos eu lidero talvez o mercado, ali da Hoff e tudo mais, mas eu não me considero uma boa líder. Sabe por quê? Eu acho que eu sou um pouco
egoísta em alguns momentos. Então, por exemplo, se tô com a minha família, com a família do meu marido, eu sou morta de fome. Quando eu tô com fome, eu não quero esperar ninguém sentar na mesa. Eu quero me servir e se eu vi um pedaço, eu quero o melhor pedaço. Então, eu não acho que um líder é bom. Não tem aquele livro do Simon Sinek que o líder se serve por último? Eu não consigo ser essa pessoa. Mas eu me esforço muito para isso, muito mesmo. Eu tenho essa percepção de mim. Então, eu sei que às vezes eu lidero, mas para time, eu não lidero. Eu não sei dar um feedback, eu fico com ódio. E aí, eu tenho uma líder na empresa, a Renata, que ela é muito boa. Então, eu me inspiro muito nela para liderança. Mas eu acho ela muito mais líder que eu. Eu não sei o tanto que é a mesma coisa ser governante e ser líder. Vamos lá. A tua capacidade de liderar, ela pode aumentar de acordo com técnicas de liderança mesmo, né? E de acordo com o teu amadurecimento da personalidade. Mas você não daria conta de estar na frente de 5.000 pessoas, como você faz eventos para 5.000 pessoas ao vivo, Sim. se você não tivesse realmente no teu peito a vontade de estar à frente dessas pessoas, as guiando para uma direção. O líder é aquele que diz de onde viemos, para onde vamos e como vamos chegar lá. Sim. Então, quando eu trago, porque você me trouxe a parte técnica do líder, e você me trouxe uma pequena falha ali, boba, quase que tipo de uma criança, e é bonita de ouvir, porque, eu como primeiro. Tá, beleza, que se foda, entendeu? Tá tudo certo, pô, não tem problema nenhum, entendeu? Mas o meu marido também fala, linda, você tem que esperar todo mundo comer, você não pode, querer o melhor pedaço. Esse é teu lado mais sanguíneo falando, entendeu? Esse é o teu lado, claro. Você pode prestar mais atenção nisso e com o tempo ir se controlando e pronto, entendeu? E fim de papo, é só isso mesmo. Mas, líder no termo de você subir num palco e dizer, ei, eu vou orientar vocês, almas, para ir para essa direção. Sim. Isso é um líder, entendeu? Porque o líder, a função dele principal, nunca se esqueça disso. Parte de feedback, isso é parte técnica. Técnica se aprende. Sim. Agora, ser um personagem, uma figura que diz para as pessoas para onde elas devem ir, que aponta a direção para elas, ser uma pessoa que é capaz de, além de estar nesse palco tudo, mas principalmente o ponto que eu vou chegar agora, ser capaz de unir as pessoas, pacificar as dores que elas têm entre si, e fazer com que elas façam aquilo que você está pedindo, ou seja, o líder ele inspira as tropas. O verdadeiro líder é aquele que incita as tropas a agir. O verdadeiro líder é aquele que incita as pessoas a fazer o que ele quer que elas façam. Sim. Veja bem então, você vai lá e você inspira o coração dessas mulheres a ir para uma direção. Sim. Você inspira o coração do seu time a acreditar no que eles estão fazendo. Gestão, KPI, medidor de resultado, feedback, isso é parte técnica. Isso não estou pejorando quem faz, mas isso com todo carinho. Qualquer pessoa que se prontifica a estudar um pouco é capaz de fazer. Agora, uma pessoa capaz de unificar o coração das tropas, no caso da sua audiência e do seu time, só um líder real faz. Sim. Então, você foi para a parte técnica do que você entende como liderança. E eu acabo de dar uma imagem nova para você do que é ser um líder. De novo, pode até decorar se fizer sentido para você. Um líder é aquele que incita e une o coração das tropas. Legal, espero. É isso que ele faz. Sim. Quando ele aparece, as pessoas... É essa pessoa que eu ouço, que me ordena e que me orienta e me guia. Isso não dá para aprender. Isso não dá para forçar. Sim. Isso é para poucos. Sim. Só que eu acho muito bonito também, se a gente for comparar a um formigueiro, sabe? Já estudou a estrutura hierárquica ali dentro de um formigueiro e até no mundo das abelhas também, né? Esqueci como chama ali. O papel do operário é muito bonito, né? Eu acho que às vezes até mais do que o da abelha rainha. Então, eu acho muito legal o papel de quem tá ali
guiando, beleza, eu vou guiar o coração e a alma das pessoas pra lá. Mas e quem que vai abrir a porta? Quem vai falar, ó, vira à direita aqui, depois vira ali na frente à esquerda. Então, eu gosto de um mix entre esses papéis, sabe? Eu não quero só estar ali no palco, eu quero poder ajudar, de fato, as pessoas ali embaixo no lugar de fazer. Então, sempre que eu penso nisso da liderança, eu fico muito reflexiva também, igual do Inocente. Eu sempre tento ver o lado bom e o lado ruim do meu arquétipo, pra eu não me enganar. E o que a gente tem que entender aí sobre os arquétipos? Bom, os arquétipos eles mudam, né? O que é uma pessoa madura? Uma pessoa madura, ela tem todos os arquétipos na personalidade. Uma pessoa madura é aquela que é capaz de responder bem a qualquer situação da vida. Não vou mergulhar muito nisso, mas hoje, as roupas que você tem no guarda-roupa, ou seja, pensa nos arquétipos como se fossem roupas para cada ocasião. Então, o inocente, cara, para a ocasião de ver o mundo com mais otimismo. Legal. O prestativo, na ocasião, para cuidar mais das pessoas. O herói, na ocasião, para eu botar pra fuder e vambora. Um explorador, para a ocasião de, cara, tô muito parada, deixa eu sair daqui e buscar coisa nova. A ocasião do criador, meu Deus, deixa eu pensar numa solução nova para isso aqui que o jeito que tá não tá bom. O amante, cara, eu tô meio cinza, eu tô meio sem tesão pela vida, deixa eu voltar a me arrumar, deixa eu voltar a ter uma vontade de ir, sabe? O último, ou fora da lei, basta, isso aqui chega. Então há momentos da vida que a roupa que a vida pede é tipo, foda-se, cara, é tudo ou nada. Se der errado que deu, se der certo que deu, mas essa situação a partir de hoje muda e ponto final. Então uma pessoa madura, ela tem todos esses personagens ou peças de roupa no guarda-roupa. Mas é óbvio que pelo fato que nós passamos mais tempo em um palco da vida, ou seja, hoje você passa mais tempo trabalhando, então é comum que você se acostume a usar mais uma roupa. Então essa roupa você repete mais. Esse papel você repete mais, então é comum que esse tipo de papel seja mais fácil de você atuar nele. E talvez quando você vai colocar a roupa ali, um exemplo, sei lá, do prestativo, ela nem encaixe mais tão direito, você fala assim, nossa, bem desconfortável essa roupa. E pensando num teatro, você vai atuar no papel, você vai ser meio duro atuando nele. Tendo essa dimensão dos arquétipos, a gente consegue então entender que uma pessoa madura como você tem todos eles em algum grau na personalidade. Hoje, as roupas que eu vejo que estão mais acomodadas em ti é essa tríade. E aí eu concluo agora você falando da sua liderança, da sua inocência e etc. Que bom que você medita a respeito disso, isso é importante. Mas o que eu te oriento, e aí depois eu até te passo, tem uma ou duas formações que você poderia fazer que não tem nada a ver com o nosso universo de mentorias e de digital, mas são de grandes intelectuais que vão te trazer uma visão muito assegurada do que é ser essa líder e das funções dela de fato, para que quando aconteça uma situação não te gere uma neurose. Será que eu me comportei bem ou não? Tipo, uma pessoa madura é aquela que responde bem ao que acontece. Então, quando essa pessoa sabe, não, cara, o que eu deveria esperar dessa situação é isso, e acontece X ou Z, você não se preocupa. Cara, aconteceu o que tinha que acontecer. Então, eu vejo que a tua alma roga, né, que o homem é aquele que roga, é aquele que pergunta, e aí, o que mais? Eu vejo que hoje você roga por, e aí? Qual a função real do líder? Qual que é a função real que eu deveria ser? O que eu devo... Essa pergunta honesta e sincera que está aguardando para uma resposta. Né? Eu consigo te orientar para saber para onde você deve levar esse ímpeto. Muito bom, tenho muito interesse, ainda mais. Deixa eu te fazer uma última pergunta aqui. Qual foi o momento mais difícil para você, de tudo que você viveu até hoje, quando a gente fala da Bel com a sua marca, que depois que você passou, você sentiu que passou, aliás, após ter passado, saiu diferente. E quando que você intuiu, você já até me respondeu, né, mas fazer a marca para você sempre foi algo instintivo que foi acontecendo? Então, são duas questões, na verdade, né? Um momento difícil e como é que você saiu dele, e se foi simplesmente, sei lá, cara, fiz minha marca e é isso aí, e como é que foi? Respondendo a segunda pergunta primeiro, foi muito instintivo. Eu, quando criei as cores e elementos em narrativa, eu não sabia nada sobre primal branding. Eu não sabia que existia a palavra branding.
Eu só tava escolhendo a cor da parede com a minha arquiteta. Aham. E aí, conforme eu fui amadurecendo, eu fui estudando mais sobre marketing e branding, eu descobri que existe primal branding, que tem o elemento, que tem a narrativa e que tem o ritual, e eu consegui dar nome aos bois ali, e eu tinha tudo isso dentro do branding da Escola da Bell. Uhum. Então, foi muito instintivo, a narrativa também, eu sempre gostei, eu acho que narrativa, ela é muito das suas habilidades cognitivas, de ler, escrever, falar. Sem sombra de dúvidas. Eu sempre Sem sombra de li dúvidas. muito, eu sempre escutei muito podcast, eu sempre falei muito, escrevi muito. Então, pra narrativa, eu sempre tive muita facilidade. Enfim, foi 100% intuitivo. Não criei uma marca depois que eu já sabia que tinha que ter um elemento, uma cor, um significado, nada disso. Que legal. Foi bem Espontâneo. Espontâneo. E o momento mais difícil, eu acho que foi quando meu marido foi transferido para Nova York, porque fazia 1 ano e meio que a minha escola estava pronta aqui em São Paulo, eu tinha me mudado para cá, a marca estava crescendo muito, eu estava começando a dar palestras, a escola estava sempre cheia, e quando a gente começou a namorar, ele já me falou que participava desse processo seletivo na empresa, porque o sonho dele, do mercado financeiro, é morar em Manhattan, que é o centro mundial de finanças. Então, quando ele foi aprovado, finalmente, na entrevista, nunca foi uma dúvida se a gente iria ou não. É certeza que a gente iria. E também nunca foi uma dúvida se eu iria fechar a escola ou não. Sempre foi uma certeza que ela continuaria funcionando. Mas a dificuldade era como? Se eu que sou a cara, se eu que sou o nome, se eu que sou a mão do negócio vou embora, como que eu vou deixar isso funcionando? E é nesse momento que, de fato, virou uma marca. Porque até então era só o nome da minha escola. Era só uma logo na parede, a Bell tá aqui. Mas como fazer esse negócio funcionar com a Bell lá em Nova York? Então foi um momento que exigiu, assim, de mim, muita, acho que estratégia para conseguir fazer essa transferência de autoridade de mim para as professoras que ficaram, de mim para as injetoras da clínica que ficaram e principalmente fazer as minhas alunas e pacientes aceitarem ser atendidas por outras pessoas na minha clínica e as minhas alunas fazerem cursos com outras pessoas na minha escola. Quando a gente foi embora para os Estados Unidos, nós estávamos preparados... Que desafio. Foi muito. Nós estávamos preparados para o faturamento diminuir, obviamente, porque tirando a minha mão de obra, que era a principal, e eu achava que a escola da Bell, as pessoas vão querer fazer curso com a Bell. Quando eu colocar outra pessoa, não vai ter mais escola da Bell. E foi exatamente o contrário que aconteceu. A escola cresceu muito e a clínica cresceu muito justamente porque virou uma marca. Então, eu estava lá nos Estados Unidos, mas eu continuei gravando vídeo, a gente continuou movimentando o Instagram, continuou tendo curso, nem mexemos no valor, o curso não diminuiu o valor naquele momento. Então, eu me surpreendi comigo mesma, assim, e principalmente o meu marido, porque ele decidiu sair da empresa para a gente voltar para o Brasil depois de 1 ano, né? A gente morou lá 1 ano, porque a nossa empresa estava crescendo muito. O faturamento, assim, no meio do ano que a gente morou lá 1 ano. No meio desse ano, já tinha batido o faturamento do ano anterior inteiro. Uau! E sem mim. Então o Lipe até brinca falando assim, na verdade a gente atrapalhava a empresa, né? Porque a hora que a gente saiu, o negócio decolou. Tem uma frase do Saramago que eu gosto muito, que é assim, é necessário sair da ilha para ver a ilha. Quando eu saí da empresa, que eu consegui olhar para a gestão, para o marketing, porque quando eu estava ali, só eu atendia e só eu dava curso, eu fazia marketing quando dava, eu fazia gestão quando dava. O meu dia a dia era injetar e dar curso. E quando eu não tinha mais curso para dar, nem paciente para atender, eu falei, não, o que me resta agora? O que me resta é fazer gestão e marketing. E aí, então, legal. A empresa cresceu demais. E aí, no final desse 1 ano, eu virei pro Lipe e falei, olha, eu sei que o seu salário é muito bom, que você tá realizando o seu sonho, mas assim, o negócio tá explodindo e tá precisando da gente lá. E muitas oportunidades começaram a aparecer, né? Convites pros palcos que eu sempre sonhei, palestras, viagens. Então, eu acabava recusando algumas oportunidades por não estar fisicamente presente aqui. Não por dar curso, nem por atender paciente, mas mais esse networking mesmo, né? Expandir a marca. Expandir a marca, exato. E aí foi quando, então, meu marido decidiu sair do trabalho. Ele já era uma coisa que ele queria, né? Mas ele estava esperando ter essa oportunidade para falar, bom, então agora... Ele ficou 16 anos no mercado financeiro, então já estava bom também. Ele começou a trabalhar bem. That's all, folks. That's all, folks. Encerrei em Manhattan. E eu também já estava querendo voltar para o Brasil.
Esse meu evento presencial, que é para 5 mil pessoas, teve uma edição no ano que a gente estava morando em Nova York e eu vim pro evento. E eu lembro que a energia do presencial é surreal, né? E eu lembro de eu indo embora para os Estados Unidos, olhando para a janela e pensando, cara, por que eu tô indo embora se o meu lugar é aqui? Tipo, as minhas pessoas estão aqui. E aí foi a época que o meu coração decidiu que eu queria voltar pro Brasil. Aí fiquei naquela bad vibes, conversei com o Lipe topou e a gente se programou para então, tinha que completar 1 ano o contrato dele. Isso tinha dado mais ou menos uns 8, 10 meses. Aí ele falou, beleza, quando der 1 ano a gente volta. E aí, quando a gente voltou, o Lipe veio pro negócio 100%. Foi o momento que eu decidi daí passar a liderança da empresa para ele, que eu falei no começo do nosso episódio, que para mim foi difícil também. Até hoje a gente se bica muito nesse sentido. Mas eu tento me policiar para deixar ele dar essa palavra final, porque ele é muito mais racional do que eu. E aí foi um segundo momento que a empresa daí cresceu muito, porque o Lipe fez muitas mudanças, principalmente na gestão financeira, que fez todos os nossos colaboradores saírem, 100% dos colaboradores. Então, ele mudou forma de pagamento, mudou comissionamento. No começo, pareceu um caos. Sim, imagina. Porque ele também falou, pô, eu sou o maior espalha-roda, né? Eu vim para a empresa, todo mundo saiu. Mas não tinha nem como continuarem se a gente tinha que fazer essas mudanças. E aí, conforme ele foi chegando, foi contratando pessoas novas, o time foi expandindo, tudo foi crescendo, e aí a gente decolou real, assim, foi Tem uma 2023. coisa que é muito interessante, você falou que vocês se bicam. Aqui vai um conselho muito breve. Talvez vocês não tenham percebido ainda o papel de cada um de forma brutalmente clara. Você é a CVO do negócio, é a chefe visionária. Sim. Ele é o chefe operacional. A tua função, ela é muito simples. Sim. Manter cultura na empresa, então tá com o time uma vez por mês e trazer o coração das tropas. A segunda coisa que você deve fazer, que eu vejo, é com certeza ir sempre refinando o produto, porque ele é um espelho da tua alma, então o teu toque sempre vai ser o melhor de todos. Sim. Então reservar um tempo para isso e ser a pessoa que faz o marketing, a comunicadora da marca para o mundo. Essas são as suas 3 funções. O resto você não tem nada mais, né? O resto não é tipo assim, cara, essa pica é tua, entendeu? Essa treta é tua, eu não quero nem saber. Tá bom. Né? Porque é o que eu vejo hoje de forma muito clara, né? Assim, cara, você gerando planilha, o dia a dia da empresa, tá maluca? É matar a tua vocação. Sim. É matar aquilo que só você tem. Né? Perfeito. Bel, posso te devolver o que eu percebi aqui da nossa sessão? Com certeza, estou ansiosa. Tá, vamos lá. Vamos Você ver escreveu aí, viu? Pois é, cara, eu escrevi umas mentiras aqui, né? Vamos ver se sai alguma coisa. Vamos lá. Bel, tem uma coisa que a gente chama, né? Você trouxe, né, o Primal Branding do Patrick Henlon. Eu já fiz várias calls com eles já. Que legal. A gente já conversou bastante já. O Patrick, ele é, assim, é um tiozão sensacional, irado, assim, sabe? Meio foda-se, assim, pro mundo, meio anárquico. E brilhante também, obviamente. Enfim, então, quando a gente pega o Primal Branding, né? Quando você vai conceber uma marca, parte da marca tá ali, né? Tem outras coisas também ali que ele não menciona no livro, que são outras partes de uma marca, mas a coisa tá ali também, né? E tem uma coisa que sempre é importante a gente entender. Qualquer sociedade do mundo, ela começa com um ato de fundação. Então, se a gente pega o Ocidente começa com o Gênesis, né? Então, a ideia de Gênesis e ali a coisa toda é como, então, o cristianismo explica o início do mundo. Se você pega, por exemplo, a cultura romana, grega, egípcia, que já são culturas mortas, elas também tinham uma história que fundou elas, que dava para aquela civilização uma sensação de ordem. Então, viemos daqui e vamos para lá. Quando a gente pensa na concepção de uma marca, portanto de um negócio, a ideia é idêntica. Porque o que você construiu foi uma pequena sociedade. É o mundo fantástico da Bel, né? Então você concebeu um mundo, você criou um mundo. Então, como qualquer mundo, ele existe um ato de fundação, que é o que a gente chama de mito fundacional ou história fundacional. E é o que eu vou tentar trazer um pouco disso aqui para você com alguns pontos que eu reconheço que você já provavelmente fala, alguns deles, mas essa história de fundação, aí eu não sei se hoje é presente, ela deveria estar nas paredes da sua empresa,
ela deveria ser relembrada pelo menos a cada 3 meses com o time, contada de uma forma diferente ou contada do mesmo jeito, porque as pessoas aprendem pela repetição. Além disso, a tua audiência também repetir essa história a cada 1 mês ou 3 meses, a história de forma completa, ou num story, ou num fotodump, enfim, de uma forma ultra bonita até uma forma de qualquer jeito, entre aspas, porque nunca se esqueça, o homem, ele tem algo no coração que ele busca respostas, que é rogar. O homem, ele tem esse rogo. E para algumas questões principais. De onde eu vim, ou de onde isso aqui veio, para onde estamos indo e como vamos chegar lá. E tem uma segunda camada que o homem, ou seja, uma pessoa, ela só ama aquilo que ela conhece. Então, se ela não conhece a história de fundação que levou hoje a tua empresa estar de pé, ela não ama. O homem só ama aquilo que ele conhece. Por que você hoje ama e respeita seu marido? Porque você tem muitas histórias com ele. Você sabe de onde isso começou e para onde vocês querem levar a relação de vocês. Ao mesmo tempo, concluo, se você não dá para o teu time essa história de fundação, e para as tuas clientes, elas não têm um motivo para continuar com você maior do que o financeiro, do que o resultado do curso, maior do que tudo aquilo que você já promove para elas. Então, nunca se esqueça, a história de fundação, ela dá um eixo para as pessoas, ela dá um sentido para elas. E essa história, ela só é decorada se ela é, repetida, né? Sim. Então, legal. Aqui eu tento trazer, obviamente, né, um breve mito fundacional que, obviamente, como você escreve muito bem, você pode encher isso aqui de imagens, ideias, vídeos, fotos e deixar isso aqui lindo e colorido do jeito que você sabe fazer. Né? Mas eu vejo que a história da Bel começa com uma pequena Isabela, de cabelo cacheado, brincando e de pé descalço sujo na terra vermelha de Dourados. Uma menina que sempre como teve diferencial, como se auto-percebendo, o que é muito raro para uma criança, a autenticidade, porque acreditava e acredita até hoje como uma grande mulher e empresária e esposa que só se pode viver bem quando você é autêntica, porque a autenticidade guia as almas e o coração a terem mais fé e esperança de que as coisas sempre podem ser cada vez melhores. Com uma família bela, graças a Deus, sempre muito cuidada e com a liberdade na medida correta para expressar aquilo que realmente sempre foi. E a espontaneidade fez parte da infância, como também da adolescente rebelde que foi. Aquela que estava tentando, na verdade, encontrar ali os limites da vida para se organizar, para que entendesse do fundo da sua alma o quanto era especial naquela noite, naquela madrugada que ouviu então a voz de Deus, para que entendesse que toda essa desordem aguardava, na verdade, a ordem. A ordem de que mundo? A ordem de qual lugar? Bom, a vida foi apresentando essa ordem. A ordem hoje é dar ordem criativa para aquelas profissionais da ROF que buscam não mais ser aquela coisa engessada que a maioria do mercado institui a serem. Não que haja um problema, mas há um problema quando você deixa de ser você. A ordem para organizar almas, a ordem para dar a criatividade e a espontaneidade para aquelas que precisam voltar a ter fé e esperança no próprio trabalho, na própria profissão. Que o arco-íris seja sempre o nosso símbolo, porque ele mostra que o caminho, por mais tortuoso que seja, ele pode ser cheio de esperança, cheio de fé, e para aqueles que continuam a acreditar que ser autêntico e espontâneo é a melhor forma de expressar o seu negócio, traga no final do dia o pote de ouro que um arco-íris sempre nos traz. Gente, eu tô chocada. Meu Deus, isso acabou de ser um manifesto da marca. Edu, cancela o rebranding. Tipo, ele acabou de definir. Mas eu tô mais chocada, não é nem com o texto. Você escreveu isso? Eu tô chocada com a sua habilidade de fazer isso enquanto a gente gravava. Porque você não deixou de prestar atenção em nenhum momento pra escrever esse texto. Como que seu cérebro abriu essa outra aba? Gente, isso é uma habilidade muito louca. Pra eu escrever um negócio desse, eu preciso de minutos a sós e muita inspiração.
Talvez essa Sério. seja a viabilidade, né? É chocante. Parece que é isso que Deus quer de mim, de realmente dar clareza e direção para as marcas comunicarem a autenticidade delas. Meu, sério. É isso daí que eu quero escrever na parede. Ainda bem que tá gravado, que eu vou transcrever. E a nossa clínica já é realmente cheia de frases na parede. Eu vou pegar uma outra parede e escrever ali. Você pode pegar, Bel, e inclusive fazer quadros com as fotos que marcam cada um desses atos. Gente, sério. E Olha, parabéns de verdade. Não só pelo podcast todo, mas por isso daí que você acabou de fazer. obrigado. Chocado. Foda. Uma pergunta para ti, Bel. O que você leva da nossa sessão que você não trouxe? Eu não vim preparada para falar sobre mim, eu vim preparada para falar sobre a marca. E uma coisa que eu tô levando, na verdade que eu estou relembrando, é que quando eu comecei a crescer um pouquinho, as minhas pacientes que me conheciam lá de trás, elas sempre falavam assim para mim: Bel, você vai crescer, mas não deixa de ser assim. Aí eu falava: assim como? Daí ela: assim. Então eu nunca soube o que era esse assim, mas eu sabia. Eu sabia que era essa Bel que elas estavam falando. E ao longo da nossa conversa, eu lembrei muito desses momentos, assim, de lá de trás, de onde eu vim. Até tem uma frase que eu falo muito, que é: o objetivo de crescer é criar raízes. Eu amo essa frase. Então, para mim, esse podcast me relembrou desses momentos, assim, dessa essência, dessa estrutura, para realmente a gente crescer, mas não ser um bambu que fica balançando, né? A gente tem que crescer e ser firmado na rocha. Amei. Muito bom. Um podcast muito bem guiado, estruturado, uma narrativa muito top. Parabéns. Um pouco Foda. diferente, né? E você fala que você veio falar da marca. A gente falou da marca o tempo inteiro. Porque uma empresa é a materialização das ideias do dono. Sim. A sua empresa, ela é a materialização, é a externalização, é a concretude de ideias que você teve na tua alma. Foda. Então, quando você olha para sua logo, para o teu produto, para aquelas mulheres que confiam em ti, isso é marca, né? O branding, né? É a tradução de, enfim, marcar, marcando. Sim. Você marca a alma das pessoas dessa forma e é por isso que você é tão única, porque quando a gente olha para o mercado do Hoff, a gente vê uma falta muito grande da verdade, uma falta muito grande da autenticidade de cada pessoa, da espontaneidade de cada pessoa que está ali. E você relembra como um alento, como uma brisa fresca de um mar no final de tarde, de que, ei, vem pra cá. Sim. Tem como você continuar tendo esperança, sendo você do seu jeitinho. Sim. E pode ter certeza que aqui dentro você vai se encontrar para ter sucesso da sua forma, né? Então você é esse alento. Não se esqueça disso. Adorei. Estou relaxada como após uma sessão de terapia. Obrigado você. Obrigada. Um prazer.